entendi. They're not wrong. They're wrong side out. Adorable, but not quite what they seem. Fun stuff that good, and find that wrong stripe just within the wrong side animals. Vamos para o registro de tá bom. 8 de 1995. São 2h07. Think there's a car there. Not sure it's gonna be bad. Bem Some will. We just sit tight. It's Jessica. 17. Specialist probably. It's going to be one hell of a cleanup operation. Ok. 8/3/1993. We can get to that later. Shoot me a straight shot at the surface. The facts here, see? Does biokinetic and executive fluid? I don't think it does. Maybe dimer 4. It can't keep mathematics. It has to be mathematics. 22h40. Once we're out, where will you go? I suppose I owe my wife a few explanations. Not that that makes up for anything. At least you have a life to go back to. Growing up like here, running back to like a degree. My entire life is was here. That's Sad? I never thought about it that way. Not until this. well, maybe this is what we get. All we've done. 98 Vamos Ok. Bom, gente, como vocês viram naquele vídeo, eu presumo que... no outro vídeo lá que eu postei, né, mesmo? Eu fiz um vídeo explicando o que eu achava, só que alguém deve ter assistido e não ter entendido nada. Bom, naquele vídeo eu fiz que talvez o player tenha sido um experimento criado pela própria Timecom. Isso me deixa umas certas perguntas. Por que a própria Time iria criar um experimento desse tipo? Eu sei que eles não esse experimento não ia para as lojas de brinquedo, mas por qual motivo eles criaram o player? Por quê? Eu não sei. Uma pergunta
que eu tenho também, é a pergunta também que eu tenho. Se a Pop Playtime o criou, né? Não sabe o gênero, se é mulher, se é menina. Bom, mas se a Pop Playtime criou, quem foi que criou ele? O Edson do Wiki? Quem mais poderia? Se o player foi um experimento, ele já foi da fábrica. Por que ele simplesmente sumiu da fábrica? Tipo assim, ele trabalhou na fábrica. Ele trabalhou na fábrica com uma pessoa, achando que é uma pessoa normal. Só que, tipo, ele nunca foi uma pessoa normal. Ele nunca foi uma pessoa normal assim. Porque ele vive, ele come, ele dorme, coisas normais. E assim ele age. Mas a pessoa da Pop Playtime o criaram, então ele não sabe que ele é um experimento. Esse experimento não foi o Fóssil Centro, porque a gente sabe que o player, com aquele negócio lá que eu esqueci o nome, qual era aquele negócio lá que a gente usa, vou chamar de jetpack. Aquele negócio lá que ele usa deixa ele mais forte ou mais fraco. Eu não sei, mas parece que quando o player carrega algo assim, parece que o player fica empurrando ele sempre pra trás. Por que eu acharia isso? Porque eu acho que o player, ele é muito mais forte do que ele já é. Mais forte do que tudo, assim, na fábrica. Talvez ele tenha sido um experimento falha, um experimento que deu certo, mas eles não usaram o experimento. Eu acho que o protótipo não é bem um protótipo. Por que seria um protótipo? O protótipo vem antes, depois se aperfeiçoa, vamos dizer assim. Se o player, se eles queriam criar alguma coisa, tipo assim, trazer alguma coisa de volta à vida ou algo do tipo, como vou dar um exemplo. Eu mesmo assisto, amo os vídeos do Teorizando, eu amo os vídeos dele, mas por que ele disse que o play era um experimento? Isso já está sendo comprovado, eu acho. E se o play realmente foi um experimento? Se o protótipo é um protótipo e depois vira pop, então o que o play exatamente é? Por que o player seria o player? Bem, uma pergunta que é uma que eu não tenho resposta ainda. E se o primeiro plano de evolução do Wiki fosse criar algo parecido com um humano? Como o Teorizando falou. Como ele mesmo falou. Mas pra que ele usaria o player? Qual eram os planos iniciais de Ellison do Wiki? Quais eram os planos iniciais dele? Por quê? Qual foi o motivo dele ter criado o player? Sendo que eu acho que não era preciso, já que ele tem criado o protótipo. Isso me chama atenção, uma dúvida muito grande. Uma pergunta que não tem resposta ainda. Se o player realmente é humano, ou ele é foi usado como cobaia, ou o segundo, eu não sei, ele era um experimento da que age como humano. Ele inventou ele na fábrica. Eu não sei se ele era de uma pessoa de alto escalão ou baixo escalão. Mas como o doutor, os pessoal da fábrica não tinha notado ele. Então quer dizer que ele talvez ele seja uma pessoa de alto escalão. Ou de alto escalão, de baixo escalão. O player não é humano. Ele é um experimento. Como tipo o protótipo. Por alguma razão, só que a gente já não sabe. Várias teorias surgiram quando a feita do assunto.
delas foi. Uma delas foi. O Player era um cientista, ou ele era filho do salão, ou ele não sabia de nada. Então era essa que era. A outra era. A outra era. O Player, ele era um experimento. Ele era humano, na verdade, o outro foi que ele era um experimento, só que jogou ele no mundo. Falando assim, cara, se vira aí pra gente poder estudar. Exatamente. Eu tô não entendo o motivo do Player ter criado. Se a fábrica queria esconder as coisas, porque eles simplesmente criaram um experimento, ou usaram uma pessoa como um experimento, e depois apagaram a memória, porque parece que o Player, quando a gente joga com ele, parece que ele sabe muito bem usar as habilidades dele, mas ele não sabe, ele não reconhece, ele não fala, ele só age, ele não fala nada o jogo todo, ele foi falado como uma pessoa nas sombras que só segue ordem. Então, se isso realmente foi isso, se ele foi criado para seguir ordens, ou das pessoas superiores dele, se for esse o verdadeiro motivo dele ter sido criado, ou tem mais algum outro motivo para ele ter sido criado, eu não entendo o motivo disso, porque a pessoa da família iria criar uma pessoa que é extremamente parecida com um humano, só para seguir ordens. Eu não sei o motivo bem pra isso, mas eu acho que a Pop e a Nicole tinham projetos, coisas maiores pro Player, só que esses planos nunca aconteceram, porque eles morreram, né? Então, qual o motivo será deles ter criado o Player? Só para ter seguido ordens? Só para seguir ordens? Só para poder seguir ordens? Eu não sei. O Player, ele é bem diferente de todos. Porque eles iriam criar ele. Não há motivo algum para isso acontecer. Ou eles tinham planos muito maiores que o Player, como eu acabei de falar, porque morreu. Ou eles simplesmente criaram ele só por criar, pra ver como eles agiriam. Se eles não passassem, ele morreria. Ou seria simplesmente descartado. Eu acho que ele realmente foi descartado. Ele provavelmente foi descartado mesmo. Eu sinceramente não sei qual o motivo de ter criado pra isso. Alguma obsessiva que faça. Bom, mas se o Player for experimentado, então só descartado. Mas se ele for um experimento que deu certo, só não conseguir controlar direito, eu realmente não entendo o motivo dele ser criado. Pra mim, o Player, ele sim é um experimento, uma cobaia, e que as memórias dele, dentro da fábrica, ou fora da fábrica, um pouco de suas memórias, foram apagadas. Quando se usar essa palavra, foram apagadas. As memórias que a Playtab não poderia deixar, e eles apagaram. Como? Eu não sei. Mas se isso realmente acontecer, ou se aconteceu, nós não sabemos. Só esperamos que a Mob tenha revelado pra nós. Revele seus segredos. O tipo do Player só seguir ordens. O menino falou com a Pop e tava dando ordens pra ele. E ele só seguia, sem falar, sem perguntar o porquê, esses planos de onde se mandou. Ele só seguia ordens. Ele só fez o que a Pop mandou. Ele parece que ele já entendemos que a Pop, ela queria acabar com a fábrica
mas que não fosse suficiente e não chegou no laboratório. Ela nos deixou para trás porque ela ficou com medo de novo de ir lá para aquela caixa. Pra caixa. E ela não achou que abandonar as pessoas seria a melhor resposta. A gente não pode abandonar os amigos porque a gente sabe que eles vão nos ajudar. Agora, diferente da Pop, ela não pensou nem duas vezes. Ela pediu desculpa e pediu, mas ela abandonou o Clear e a Kissy. Por quê? Isso é medo. Eu sei que é medo. Mas abandonar as pessoas que ajudaram, que são seus aliados, você abandonar os aliados, é covardia. Muita covardia. Ela mesmo disse: eu sou filha ela estudou isso. Eu sou filha da pessoa que criou a fábrica. E ela era Pop mesmo. O nome dela realmente era Pop. Se ela tava com tanto medo, por quê? Por quê? Ela abandonou o quê? Ela sabia que o Clear poderia ajudar. Ela disse que ela amava a fábrica, mas depois que as pessoas tomaram a fábrica, ficaram com a fábrica virou uma coisa ruim. Ela mesma fala isso. Mas porque o pai dela morreu, tudo que aconteceu não pode ser mudado, mas a gente pode mudar as coisas que podem acontecer no futuro. Tipo a fuga dela. Ela poderia ter nos pedido ajuda. A gente poderia ter ajudado? Poderia. Mas parece que o preço segue ordens. Ele não faz bem o que quer o bem entender. Ele só segue ordens. Ele está nela. Não é que eu não li aqui. Ele só segue ordens. Só segue. Ele não parou a pensar que a Pop pode estar fazendo algo ruim, fazendo algo perigoso. Ele não tá pensando. Ele só segue, ele não fala, ele não discute, ele não tenta, porque ele só segue ordens. Se isso for bicho da fábrica, ser feito uma pessoa que só segue ordens sem discutir, sem reclamar, então esse é o Clear que eles queriam. Eles criaram uma pessoa que só segue e não discute, faz o que mandam. O Clear é praticamente desse jeito, ele só faz. Ele não discute, não fala, não debocha, não faz nada. Isso é escuro. Mas por que a fábrica queria criá-la? Bem, também tem. A Bob vai revelar coisas com certeza. Porque ela deixa todos bem ansiosos, inclusive eu. E se o plano inicial da fábrica não fosse apenas criar, tipo, a mortalidade, não é mesmo? Eu acho que primeiro eles usaram o Clear, depois fizeram o protótipo, depois assim a Pop. E eu acho que isso que foi. Porque parece que toda vez que o Play se machuca, parece que o Play não sente dor. Parece que ele, cada machucado, parece que ele não se machuca. Parece que o Play realmente não se machuca. Gente, o que vocês acham? O que vocês acham dessa minha teoria? O que vocês acham? Me digam aí nos comentários.